Tá, e a gente. Prontinho, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Conexos Online. Vou passar aqui a palavra ao grande idealizador dessa iniciativa, professor Fernando Araújo. Poxa, eu queria primeiro agradecer a professora Cristiane, queria agradecer a inspiração, queria agradecer a parceria, queria agradecer a gentileza e não só a professora Cristiane, mas a todos os amigos e amigas que contribuem para fazer com que o Conexão Online seja uma realidade, né? A gente, aos trancos e barrancos, a gente vai avançando, vai fazendo as coisas acontecendo. Eu acho que é um espaço importante para a academia, um espaço democrático, um espaço plural, em que as pessoas vão ter a oportunidade de dialogar com pessoas incríveis, como é a nossa palestra magna aqui com o professor José Rodrigues Farias Filho, assim como tantos outros palestrantes que estão aqui. Então, antecipadamente, eu gostaria de agradecer a todos e a todas que fazem o Conexus acontecer, tá? Bom, sem mais delongas, eu queria saudar imensamente, agradecer o tempo, a disponibilidade e comprometimento do professor Zé Rodrigues em nos brindar com essa sua fala potente, poderosa, transformadora, como o grande motivo de o Conexus existir, né? Dessas doideiras que a gente se propõe a fazer existirem, né? Oferecer pluralidade, diversidade e diálogo com pessoas de referência da academia do Brasil e do mundo. Então, eu reforço minha gratidão, minha inspiração, enfim, minha jornada tem muitos dos dedos e da genialidade do professor Zé Rodrigues, a quem eu agradeço imensamente. E imediatamente eu passo a palavra ao professor Zé Rodrigues, agradecendo imensamente também a professora Cristiane, que me inspira diuturnamente. Muito obrigado a todos e a todas. Bem-vindos. E boa noite. Inicialmente, Fernando e Cristiane, muito obrigado pelo convite, esse honroso convite, né? E também colegas que eu conheço e sei, né, do quanto se comprometem, né, com a pesquisa, com o ensino, né? Enfim, são pessoas que estão aí juntos nessa batalha que é a minha também, e a gente está aí fortalecido nisso. E estou aqui, né, com um momento de troca, né? Eu gostaria muito de poder dialogar com vocês sobre algumas coisas. O Fernando me deu uma missão difícil de falar da universidade, né, e o que que ela significa e o que que ela vai significar para o futuro, né? Então acho que até foi um exercício também para mim bem interessante de a gente habita na universidade, mas às vezes a gente se absorve com outras coisas e esquece um pouco o seu funcionamento. E foi bom que eu precisei dar uma saída, né, e poder olhar as coisas como elas são e como é que elas estão e como é que elas poderão ser daqui para frente. Obrigado, Fernando. Estou à disposição de vocês. Então, eu queria verificar como é que você pretende conduzir, professor. Você quer que a gente projete? Você quer para fazer a projeção? Eu posso fazer aqui compartilhamento de minha tela. Vamos ver Por se favor. funciona bem aqui. Qualquer coisa eu passo para vocês, mas eu vou Tá tentar bom. aqui e vocês vão me orientando aí se está tudo correto, tá Ok, bom? Eu vou ok, começar aqui. ok. Tá bom, obrigado. E Jéssica, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Aqui tá Tudo funcionando bem? bem, tá ótimo. Agora, talvez, não sei beleza, se vale a pena baixar e dar um É, Ctrl, é, deixa eu ver aqui. Ctrl L, eu acho, Ctrl F aqui. Sorry, full screen. Aí, show de bola. A gente Ok? está vendo, a gente tá vendo os. Eu acho que é só a tela da apresentação. Aqui a gente está vendo o seu PowerPoint como um Então, todo. como um todo, assim, tá vendo É, o modo da a gente está vendo o apresentação, PowerPoint não? como um todo. Não, não está vendo o modo de apresentação. Aí talvez seja uma outra telinha. Deixa aí, deixa assim, aí você compartilha, share uma outra tela da apresentação mesmo. Agora eu tô vendo. Mas eu vou te mandar no WhatsApp aqui o que eu tô vendo. Que eu acho que vai te. Você vai entender um pouco melhor do que eu tô falando. Então, Tô deixa eu vendo isso parar e aqui, ó. voltar de novo. Tá bom.
Peço desculpa aí, só um minuto. Não, sem problema algum. Oi? Perfeito, perfeito. Lindão. Tá Bonita bom. essa universidade, Bem, hein, professor? Bonito, gostei. bem, primeiro, Fernando, muito obrigado aí pelo convite, né? E só voltar aqui a tela inicial. Bem, o convite, como eu comentei, o Fernando me fez o convite de falar sobre um pouco a universidade e aqui é um pouco do meu lugar de fala, do nosso lugar, né, Fernando, de fala, né, que é a nossa querida Escola de Engenharia. E a partir daqui eu comecei a fazer um pouco as minhas reflexões, eu pedi ao Fernando que pudesse me dar uma orientada, dado que ele, né, e Cristiano estão à frente do Conexus, eles têm uma ideia, né, do que tipo de abordagens seria interessante a ser construída. Então, o Fernando me trouxe essa proposta de título, né, que é o futuro da universidade, criatividade, impacto e inovação, né? Bem, nós estamos no meio aí de um novo processo global em todos os seus aspectos e me fez procurar e refletir sobre isso, né, sobre essa temática, né, como as nossas universidades devem continuar ou serem mais criativas e como as nossas universidades precisam, né, além do impacto que já causam, causarem mais impacto, um impacto palpável, mensurável, perceptível, né, pela sociedade. E precisamos, né, juntos, né, lutar essa guerra da inovação, né, para que as nossas organizações como um todo, né, independente de que segmento, elas sejam mais criativas, inventivas, inovativas e possam trazer mais ganhos em termos de desenvolvimento para o mundo. Então, essa foi um pouco a minha pauta e o que me guiou, né? Dado isso, eu preparei aqui um pouco sobre mim, né? Acho que conectar aqui. Tem uma coisa que não está escrito aqui, mas é que é muito importante, que eu sou flamenguista, isso, né, é um traço, né, Fernando, de grande valia, né? Fundamental, fundamental. É um critério, inclusive, para a Mas, gente poder. mas enfim, né, sou engenheiro civil, né, tô aqui na UF hoje há 35 anos, né, trabalhando, né, desenvolvendo uma série de ações e me orgulha muito fazer parte desse time. Bem, dado isso, a gente vem para a agenda. O primeiro ponto que eu queria trazer para conversar com vocês é um pouco do percurso histórico da universidade, né? Que a gente olha para ela e vê ela como um produto pronto, mas ela é um produto que vem se desenvolvendo, né? Através dos tempos, né? Em função de diversas causas que ela foi enfrentando e ela foi desenvolvendo isso. E eu queria trazer para vocês primeiro uma perspectiva de uma pegada histórica nesse sentido. Aqui, essa tela de fundo aqui é as ruínas, né, da primeira universidade, tal como a gente entende uma universidade, que foi na Índia, a Universidade de Nalanda, né? Ela foi fundada no ano de 427, né? E lá se ensinava teologia, filosofia, matemática, enfim, era um espaço, né, que já começava a ensaiar a formação das pessoas no seu sentido mais lato sensu, dando a elas essa capacidade de inventar e ser criativa a partir dessas formações. Então, hoje a gente tem, né, 1598 anos dessa história que veio crescendo aí surgiram, né, uma série de universidades que, em função do seu tempo e das suas causas, elas começaram a surgir. As universidades ditas originárias, né, que tinham uma característica mais eclesiásticas, né, ela surge lá pelo ano 1000, né? A Universidade de Bolonha é tida como um ícone desse período, que ainda existe, ainda está atuando, né, de maneira bastante solene, né, quase mais de 1000 anos de existência, né, de boa prática, de boa causa. Napoleão, que tinha uma visão muito interessante, né, do mundo e propósitos, né?
ele criou algumas escolas profissionais que até hoje existem, né? Claro que essas escolas hoje não têm a conotação que tiveram quando surgiram, hoje elas se agruparam e algumas estão estruturadas em universidades, mas esse conceito das écoles, né, dessas escolas, elas foram fundamentais, né, para o desenvolvimento do que a gente entende de ciência, de estudo nesse sentido. Um pouco à frente, né, quando procurou-se se desenvolver uma solução, né, e procurar uma forma, né, e aí Humboldt foi um cara que formulou essa proposta, e tem essas universidades Humboldtianas, né, que tem por papel nessa formação geral e liberal, né, com ênfase na pesquisa científica, ou seja, ele já começou a trazer a ciência para ser discutida e virar ponto, né? Desse ponto foi a grande virada. Se você pega no mundo, né, a partir dos anos 800, é que o mundo hoje, a conformação do mundo que nós conhecemos, ela se dá a partir disso. Os grandes cientistas, os grandes inventores, né, von Siemens, e vários outros, né, na sua esteira, que colheram da ciência conhecimentos e transformaram, a partir desse conhecimento, em produtos e transformaram o mundo, né? O mundo que a gente vive hoje profundamente modificado a partir dessa ação. As universidades inglesas, que tiveram um papel importante, né, que a ideia dessa formação geral, mas com ênfase na formação de elites, né, onde, de fato, a tríade foi formada, né, nas universidades humboldtianas, era apenas uma dupla, né, o ensino e a pesquisa. Na universidade inglesa, o ensino, a pesquisa e a extensão, tal como a gente hoje pratica, ela surge lá. O único aspecto que destoa, por exemplo, da Universidade Americana, que é o próximo passo, é que o foco dela era para formar as elites. Já a Universidade Americana ela vem com a mesma pegada, mas só com uma lógica de tentar criar uma cultura da inovação, cultura do desenvolvimento, né? E dessa maneira o país se desenvolveu, né? Assim, não se pode compreender os Estados Unidos sem falar de guerras e sem falar da ciência, né? Acho que ambos andaram juntos, ambos se provocaram, daí o país conseguiu construir, era um pequeno pedaço de terra com 13 colônias que dominou todo aquele contexto a partir, né, dessa engenhosidade, dessa inteligência e da força bélica também nesse sentido. Mas a Universidade Americana, e ela modificou, de certa maneira, todo o mundo, né? As nossas universidades hoje são muito a cara desse conceito da Universidade Americana nesse sentido, e ela reformulou o mundo a partir disso. E hoje a gente está com a emergência das universidades chinesas, que eles deram um passo para frente, e eles conseguiram pegar essa lógica da Universidade Americana e dentro de uma lógica confucionista, né? E transformaram, né? Se você olha o que a China nesses últimos anos, nesses últimos 100 anos, o que ela vem revolucionando e vem mostrando de capacidade de desenvolvimento é algo bem considerável, né? Eles estão com uma nave em Marte, eles estão já mapearam a Lua como um todo, enfim, em qualquer campo da ciência eles estão fortemente atuando. Agora estão lançaram o primeiro trem de levitação de alta velocidade. Enfim, os caras estão dando aí passos larguíssimos, né, e com uma base científica tecnológica muito forte. Esse é um pouco a história, se você olha essa perspectiva. E o que a gente tem que entender, onde nós estamos nesse contexto, né, onde pegando a realidade do Brasil na formação. A gente começa, né, os ensinos aí de engenharia veio em 1798, basicamente outras escolas também, direito, medicina, vieram isoladas para cá. E a nossa universidade, tal como nós a conhecemos, ela foi fundada em 20, né, tem 105 anos de idade. Foi um agrupamento para formar a Universidade do Brasil, né, e que, de partir daí, começaram a surgir uma série de outras universidades, tal como a nossa, que esse ano faz 65 anos. Né? Então, o experimento ainda é um experimento muito recente, você olhando um pouco os experimentos dos outros países. Mas
não quer dizer que nós não possamos vencer e dar saltos, né? Saltos grandes nesse sentido. E a grande discussão que tem nesse contexto, né, é tentar entender, né, esse caminho, né? Aí pegando um pouco a provocação que o Fernando me deu, né? E eu fui atrás de algumas coisas, né? E aí as discussões hoje são muito grandes. A Ernst Young, que é uma grande consultora e gestora de conteúdo e conhecimento, ela fez essa pergunta: as universidades do passado continuarão a existir no futuro? É uma provocação bem interessante, né? E que coloca em xeque um pouco essa nossa realidade. E até interessante também que eu descobri tem hoje uma ferramenta que, se você diz qual a profissão, ela te dá o grau de possibilidade dessa profissão ser automatizada, né? Eu vou mostrar um pouco a nossa realidade, tanto de pesquisador quanto de professor, que nos deixa um pouco assustado nesse sentido. Então, essa discussão, um pouco pegando nisso, a perspectiva da discussão que está por trás é que ela separa, né, que o mundo vive no cabo de guerra entre dois grandes vetores. Um são os tradicionalistas, que adoram a realidade que eles estão vivendo e não querem mudar em nada, porque entendem que o mundo está perfeito. Quem está lidando no mundo das universidades, as grandes universidades, que captam recursos e são poderosíssimas, elas continuam, é um ciclo, né? Até que diz que aquele efeito São Mateus, o pouco tem, tudo é dado, que o pouco que não tem, tudo é tirado. Então, tem um pouco nesse sentido. E tem os revolucionários, que estão procurando caminhos, procurando novas formas de como lidar com isso, e esmeirando nas possibilidades que estão acontecendo nesse momento que a gente está vivendo de confronto geracional, não confronto de crise, de guerra, mas de convivência geracional seria a palavra mais adequada, de várias gerações estarem convivendo, coabitando no mesmo espaço. E o que é que se conclui desse estudo da Ernest Young? Existiam pouquíssimas revoluções no ensino superior, ou seja, ele vem nessas ondas que eu falei, mas o que se busca é repetir o exemplo do outro, repetir o exemplo do outro, repetir o exemplo do outro. Às vezes, repetições bastante exitosas, é o caso, por exemplo, do nosso ITA, que repetiu o sucesso do MIT e deu tão certo, e é tão sucesso, e é tão poderoso. Mas as grandes modificações, elas poucos existem, poucas pessoas topam fazer isso. E uma certeza que a gente precisa se reinventar por diversos motivos, diversas situações, diversas demandas que a sociedade tem. E daí ocorre, né, eles fizeram lá um conjunto um conjunto de situações, de cenários, né, onde eles se provocam e provocam a quem lê a pensar, né, se o custo do aprendizado cair para zero, ou seja, se a facilidade que as tecnologias de informação surgirem, hoje, né, você quer qualquer coisa. Eu sou um cozinheiro de final de semana, né? Então, às vezes, eu ensaio fazer uma cozinha, alguma comida, eu vou lá no YouTube, explica tudo, dá toda a dica e você consegue fazer. E por uma coisa tão simples e tão boba como essa, mas existem tantas outras coisas que são passíveis de serem feitas hoje. As universidades abertas, enfim, o que tem aí de possibilidades é muito grande. Então, a discussão que se coloca aqui é a necessidade de dar mais vezes aos revolucionários e que eles precisam, de certa maneira, encarar os grandes desafios. E sim, a universidade do passado, ela vai ter pouco espaço nesse futuro. Mesmo sendo uma universidade velha, mas ela pode se reinventar, ela pode trazer novidades. Esse é um ponto colocado. Outra discussão, né, nessa mesma perspectiva, é o que eles colocam aqui, essa jogada que é dessas curvas. A primeira é onde nós estamos e que o foco é o escopo, a escala e a eficiência, ou seja, a grande discussão do ensino é garantir isso, é ter eficiência, aí, os rankings e uma série de outros fatores. Quem lida com a pós-graduação, a CAPES, com seus índices H e tantos outros indicadores, e que dentro daquela perspectiva, né, ou publique ou pereça, né, ou, enfim, não tem outra saída nesse sentido. A escala, que é a ideia de você, hoje, tem um número aí que quase 4% da população do mundo, do planeta, hoje está no ensino superior, né, é uma grandiosidade gigantesca, né, de gente hoje no ensino superior. Isso é bom, mas, por outro lado, é desafiante.
E o outro ponto é o escopo, né, desse ensino, dessa formação das diversas naturezas. Nós, aqui na engenharia, estamos em processo de implantação de um novo modelo curricular que está modificando muito o processo. Mas isso é fundamental, é que se procure dar um salto, né, para que você chegue no outro estágio, onde esse estágio onde você ponha na centralidade o ser humano, né, o foco no ser humano. O outro ponto, a velocidade da tecnologia, porque cada vez mais as tecnologias vão e irão, né? Elas vêm e sairão, né, de uma maneira muito rápida, sempre com trocas nesse sentido, e a inovação que ela é necessária ela ser feita em grande escala. Então, esse é o novo grande desafio que a universidade vai precisar sair, de uma pegada em que escopo, escala e eficiência é a essência, para que a gente pense na questão do homem, né, de ter ele como centro dos nossos objetivos e propósitos, a tecnologia como um processo de ida e caminho rápido, sem que a gente se fixe e se prenda a ela, e a inovação como essência, para que o uso dessa tecnologia e fortaleça essa centralidade no humano. Esse é um desafio grande que as universidades precisarão ter, e parte desse desafio é necessário projetar os futuros. E aí ele coloca essa questão dos horizontes, dos novos horizontes, no horizonte atual, do próximo horizonte, no horizonte além, que você precisa estar buscando nessa perspectiva. Seguindo nessa lógica, aqui tem um grande pensador, né, do momento, né, que foi reitor da Universidade de Lisboa, né, um cara badaladíssimo, conhecidíssimo, e que ele colocou esse artigo também que é bem interessante, que, né, o futuro da universidade, o maior risco é não arriscar, ou seja, você ficar parado é a pior coisa nesse sentido, e tem que buscar caminhos. Aí ele fala que a questão do ser universitário é ter lucidez, coragem, responsabilidade, ele dialoga com esses três conceitos e a necessidade de que temos que ter lucidez, temos que ter coragem e temos que ser responsáveis. Outra importante também é essa discussão do mundo, nessa massificação do ensino superior e também a essência da ciência como grande mola provedora de desenvolvimento. E ele até, quando ele discute sobre esse assunto, ele coloca a Covid no centro, né, onde o mundo, de uma hora para outra, fechou. Eu lembro aqui, como se fosse hoje, a gente marcando uma reunião 18 de março para dizer que 2 semanas depois nós voltaríamos, né? Porque estava aquela crise, só que essas 2 semanas durou 2 anos, né? E a gente não sabia direito para onde caminhar nem o que fazer. E a ciência nos deu o caminho e a luz e o modo de como lidar com isso. Outro ponto é que ele fala dessas 4 palavras importantes, que é a empregabilidade, a excelência, a empresarialização e o empreendedorismo, que é o que foca hoje a essência do mundo que a gente percebe hoje da universidade. E ele pede que a gente atue na metamorfose da universidade, fazendo algumas mudanças. Não que sejam negadoras a esses termos, mas que a empregabilidade, a gente pensa na educação geral, porque o mundo vai continuar, né? Hoje se fala na educação continuada, na educação por toda a vida, que essencialmente a gente está descobrindo novas coisas, novas essências, novos conhecimentos, novas habilidades, novos modelos, até mesmo que ser humano seremos, né? Para um futuro próximo, onde estamos vivendo. Pegaram aquele áudio lá dos três, né? Do Putin, do Xi e do coisa, que eles estão, todos eles ali, tirando o cara da Coreia do Norte, que é um pouco mais novo, mas o Xi e o Putin estão na casa dos 70. Eles estão falando, poxa, a gente pode chegar aos 150, e bem, né? Então, a realidade, o que que significa isso, né? O que que significa essa vida mais longa e mais experiências que as pessoas vão ter? A excelência pelo gesto pedagógico, que é a ideia de você provocar o conhecimento, sair do foco do ensino para a aprendizagem, a empresarização do sentido da comunidade, de você ter uma essência mais alargada desse processo, e empreendedorismo da responsabilidade pública. Não quer dizer que você negue essas coisas, mas que você coloque mais coisas. E é isso que ele chama de metamorfose da universidade, é o que a gente espera que aconteça. Agora, eu fui também, dado que o Fernando me fez essa provocação, nesse mundo de IA, eu perguntei ao Gemini, né, o que seria esse futuro da universidade. Ele coloca aqui que ele aponta para um modelo híbrido, flexível, né, combinando ensino presencial e digital para atender às necessidades dos alunos e do mercado em constante mudança. Ou seja, a gente vai estar
vivendo um mundo em que a essência é a mudança e a gente precisa estar adaptado a ele. Hoje, lembrar, Fernando e Cristiane, a gente saiu de final do segundo semestre de 2019 com aulas tradicionais e normais e iniciamos o primeiro semestre de 2020 com aula remota, onde a gente teve que aprender o que é síncrono, assíncrono, enfim, do nada a gente teve que se reinventar e procurar soluções que foram soluções interessantes e bem colocadas. Dado isso, o modelo, nesse sentido, precisa desse ensino híbrido e flexível, foco nas competências, ou seja, essa é uma essência e o nosso modelo de revisão curricular, ele sai da questão do conteúdo para as competências, isso é uma coisa também muito importante e difícil até de ser compreensível, porque a gente está muito adestrado na ideia de ensinar disciplinas com início, meio e fim, e a ideia de competências, elas são transversais, e essas transversalidades, complementariedades, que são interessantes e modulares. E outra, pegar uma formação como a nossa, né, Fernando e Cristiane, que é uma formação de prática, a gente precisa de experiências, de ter uma aprendizagem experiencial cada vez mais forte nesse sentido. A questão dos cursos e as suas modalidades, o foco na aprendizagem, na personalização dessa aprendizagem, até porque cada vez mais, eu lembro, eu me formei em 88. Cada cara que estava, cada moça que estava comigo naquela formação, cursaram o mesmo curso, sofreram o mesmo que eu sofri, tiveram as mesmas angústias que eu tive. Hoje isso não é mais possível. A gente precisa que cada pessoa tenha os seus interesses, tenha a sua lógica e, dado a capacidade que a gente tem hoje de conhecimento e habilidades pedagógicas e andragógicas, a gente poder mergulhar isso e ter mais possibilidades. E esse mundo digital, ou o tal do digital, que mistura o físico com o digital, que é essencialmente nesse sentido. Então, eu achei que isso estava bem. Claro que falta coisas e a IA, ela bota até a observação que você tem que ter cuidado que ela comete erros, e sim, faz parte, mas eu acho que é um retrato que tem dessa necessidade que a gente tem aí da universidade. E voltando para aquela primeira passagem, né, o que busca, o que a gente quer? Um grande problema é tentar ensinar. A quem ensinar? Né? Para quem? Qual o caminho que a gente vai ter? Hoje, o Brasil tem crescido um pouco o seu universo de alunos do ensino superior, né, ainda com dificuldades que a gente tem no ensino médio, aí a gente está aumentando a nossa base do ensino superior e que público é esse, que pessoas são essas que a gente vai ter que focar. O que ensinar, né, aí é um ponto importante, quer dizer, que formações são do futuro, que necessidades existem no futuro. Se você pegar qualquer relatório que fala sobre emprego do futuro, fala projeções do que vai acontecer no futuro, que novas habilidades que vão aparecer no futuro, que novas competências vão ter no futuro, a gente precisa estar atento a isso, né? E como ensinar, que é outra forma também importantíssima que a gente precisa trabalhar. E eu sou de comum que a pós-graduação precisa de uma revolução, não na questão da pesquisa, não na questão da essência da pesquisa que ela vai, mas sim ela é o berço das novas gerações docentes. E há a necessidade da gente trabalhar fortemente isso. E aí vem muitas elites ou massas, minorias e maiorias. É uma discussão muito calorosa que a gente tem. Pegando a perspectiva de que futuro a gente pode ter, o Brasil hoje, a gente tem 2.600 instituições de educação superior. A gente tem hoje uma profusão muito grande, né? Com a sua grande maioria no ensino privado, já o grande grosso dessas universidades. E o pouco da universidade pública, que cresceu também muito grande. Hoje tanto as universidades quanto os IFES hoje cresceram numa grandiosidade e percolaram pelo país, né? Hoje eles estão espalhados. A nossa universidade hoje está em 9 cidades, né? Nós temos uma experiência amazônica, isso é uma realidade até interessante que poucas universidades têm, né? A gente está aqui sediado no Sudeste, mas com essa experiência amazônica que a gente precisa se apropriar mais e aproveitar mais um pouco dela. E outras realidades estão começando a surgir, né, a partir dessa estrutura dos revolucionários. Existe essa Universidade 42, que está crescente, né, e aí eu
quando eu vi essa pegada, eu perguntei por que 42, né? Que tem por trás disso? E fui tentar estudar e me deparei que esse autor, o seu criador, né? Ele é fã desse livro aqui, né? Que não sei se existe tem tanto livro quanto tem um filme, né? E a ideia do coisa é que ele pergunta qual é o sentido da vida, do universo, né? Para um oráculo, né? E o oráculo pensa, 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 e depois fala 42, né? Ou seja, será que tem mesmo sentido, né? É, o Paulinho da Viola já tinha respondido isso num samba, né? Isso que a vida não é uma equação, não precisa ser resolvida, né? A gente tem que viver, né? Então, é um pouco o que está por trás. Eles criaram essa ideia. É uma universidade sem professores, com orientado para projeto. Existem algumas outras experiências, não apenas essa. Eu trago uma outra que não virou uma universidade, apenas uma gestora de curso, que é a Singularity, que tem como criadores esse grande empresário da área de mineração e esse cara que escreveu esse livro, né, que é A Singularidade Estar Próxima, que ele é o gerente de tecnologia da Google, né, que aí é a ideia de pensar a formação do futuro, né? Então, vejo que já existem algumas experiências sendo modeladas no mundo, onde esses revolucionários estão preocupados com esse mundo, preocupados com o que fazer. Então, a gente se depara hoje com essa establishment que veio lá da Índia até nós, né? Inicia no Oriente e agora está terminando no Oriente, fechando um ciclo, né? E as novas possibilidades que estão surgindo e emergindo desse mundo que a gente vive. Então, essa primeira etapa, que seria essa etapa desse percurso para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? E outras reflexões sobre o futuro da universidade, né? O que tem a ver. E aí eu me pautei ao meu guru Fernando, que me deu algumas dicas. A primeira dela é falar sobre criatividade e inovação, né? E eu volto, né, ao novo e volto a essa pegada que ele deu aí da metamorfose, né, para a gente pensar, né, que a criatividade como motor de aprendizagem da pesquisa, de promover isso como elementos de integração. Exemplo de projeto, a interdisciplinaridade é essencial, né? A gente está cada vez mais tendo que lidar com essa interdisciplinaridade, essa formação muito estanque que a gente tem, né? E com características muito específicas, onde a gente só tem interlocuções com os mesmos e com pessoas que pensam muito semelhante. Então, isso precisa ser alterado e ser modificado. E aqui é uma possibilidade grande de esses cursos de minors que existem, que podem fazer esse papel, né, complementar a formação profissional com essas formações interdisciplinares. Isso seria sensacional e é sensacional e deve ser trabalhado. A internacionalização, sim, a cultura, vocês dois acabam de ter um exemplo, uma imersão que eu acredito que com certeza modificou, né, completamente a vida de vocês, as percepções que vocês têm do mundo. Quanto mais a gente tiver conhecimento sobre novas culturas, novas formas de como perceber o mundo, é olhar para o copo e ver não só o meio copo ou se ele está cheio, mas ver o copo em todas as suas possibilidades, né? Eu acho que é fundamental isso. E cada vez mais hoje a gente pode tanto fazer isso de maneira física como de maneira virtual, né? Hoje os processos de internacionalização não evidente que nada melhor do que você mergulhar na cultura e viver, né, a cultura de outros lugares para aprender. Mas também você pode, no meio desse percurso, fazer algumas interações e buscar formas também virtuais de como lidar com essa perspectiva. E aí a ideia é de como tornar essa universidade nesse ecossistema criativo, né? Essa é uma preocupação que temos, que todos temos. A nossa universidade passa por essa discussão. É uma discussão que remonta essa integração mais com a sociedade. A discussão, por exemplo, das hélices, né? Começou com a hélice tripla, hoje a gente tem hélice quíntupla, até hélice sextupla, tem várias hoje possibilidades. Eu me pauto muito na hélice quíntupla, onde você tem a interação entre a sociedade, o poder público, a indústria, né? No seu sentido mais lato sensu de indústria, e também os protagonistas sociais, e a academia como esse vetor, esse imã que cola, que une e que também provoca
para que todos esses outros atores saiam das suas zonas de conforto. E acho que esse é o ponto, é trazer para a universidade ela aberta. Eu vejo muito aqueles. Eu lembro, eu visitei um grande amigo lá no Texas, onde o campo era aberto, onde você não tinha marcação onde era o campus e onde era a cidade, onde a sociedade podia interagir, podia trocar mais, podia viver mais, podia buscar mais. E nós aqui, enquanto pessoas, trabalhadores, né, desse mundo, entender qual o nosso papel nessa tríade, né, nessa indissociabilidade que a questão está. O ensino só vai estar fortalecido se ele tiver uma ponta de essência da pesquisa, com a ponta e essência da extensão, e essa tríade envolvida. E aí procurar, a partir de incubações, pré-incubações, provocar os alunos a buscarem soluções, a levar numa escola de prática como a nossa, a que os problemas sejam os problemas reais ou os mais próximos dos reais, para que se busque colocar. A ideia hoje de você ter tecnologias como o metaverso, em que você pode trazer ações socioemocionais que emule a realidade, que possa provocar esses estudantes a saírem do seu conforto de estar no ambiente universitário. Enfim, eu acho que esse ecossistema precisa estar conectado ao mundo. O mundo nos provocar e nós provocarmos o mundo para procurar interagir. E essa questão dessa hélice quíntupla e esse equilíbrio entre essas pás, e principalmente a nossa hélice sendo esse motor e esse vetor de direcionamento e provocador é essencial nesse sentido. E aí, alguns projetos, como eu trouxe alguns exemplos aqui, que a gente pode lidar, né? Disciplinas que provocam, e aqui eu trouxe alguns exemplos que, pelo tempo, não há necessidade, mas quem pegar esse material vai ter noção de como ele pode lidar. Assim, você pode, sim, fazer ações que tirem, né, esse aluno literalmente de sala de aula. Por exemplo, esse trabalho que o pessoal da Unifei faz de projeto semestral é muito interessante, tendo como ponto de partida essa aprendizagem orientada em desafios. É muito interessante, muito provocador, muito desafiante. E assim vai. Você pode lidar com isso. Essa questão dos grupos de competição, né, onde você pode se junta, né, tanto orientada por projeto, orientada por desafios, e a alternância, essa ideia de você poder estar na sala de aula estudando, por exemplo, uma competição de carro, onde você estuda o torque de um motor e tem que projetar um motor, né? Então na realidade, você tem que estar ali botando literalmente a mão na graxa para poder desenvolver e poder realizar o trabalho. Então é essencial provocar isso. E existem muitos, aqui apenas alguns. Existem muitos grandes projetos integradores que estão transformando a realidade universitária nesse sentido. Voltando a isso, o que significa, na sua visão, né, ser criativo? Né? Essa criatividade tem a ver com a necessidade de buscar a solução dos problemas. Né? Essencialmente, a partir do conhecimento científico, a ciência foi esse grande salto que demos, né? Ou seja, você desde da Universidade Napoleônica, a gente vem ensaiando e vem se aproximando visceralmente do mundo da ciência e transformando a partir do mundo da ciência. Isso já é um hábito, é uma realidade. Já temos mais de 700 anos de produção científica publicada e pesquisada. Isso também é outro saldo vantajoso. E a partir disso, desse acúmulo do conhecimento e dessa capacidade de lidar com a informação que hoje os metadados, a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, nos facilita lidar com um número maior de informação e dados, que nos permite propor soluções que sejam soluções mais factíveis e reais. E a ideia da criatividade é isso, é ter soluções que levem a problemas, ao que o ciclo do desenvolvimento ocorra como um todo. Como despertar criatividade? Eu acho que o despertar é provocar a ver problemas, a provocar a sair da sala, a aprendizagem ativa que conduz esse estudante a ver o mundo com um olhar mais distinto e também procurar métricas de aprendizagem que sejam ponto. Eu sou um adepto
da aprendizagem colaborativa, né? Ou seja, ao invés de você trabalhar com a aprendizagem competitiva, que tem seu ponto, tem as suas posições, mas a colaborativa nos coloca no mundo real. Nós vivemos no mundo colaborando, né? Colaborando com pessoas que a gente gosta, colaborando com pessoas que a gente não gosta, interagindo, convivendo no ambiente, o ambiente corporativo nos traz isso. A gente não escolhe as pessoas, a gente é escolhido pelo sistema e tem que lidar com essas pessoas dentro do sistema e ter eficiência e sucesso. Isso é um ponto importante que é fundamental para construir essa criatividade. A internacionalização ela é essencial, porque quanto mais capacidade de compreensão do mundo, mais identidade global tiver, mesmo com a ação local, né, aquela questão que diz pense globalmente, mas haja localmente, né? Eu acho que é fundamental isso. Essa ideia de pensar o global é de entender a cultura. A essência do mundo é ter essa capacidade empática de entender o outro, né? O contexto de compreender o outro, o desafio de compreender o outro é essencial. E a internacionalização nos permite ter essa empatia, ter essa capacidade de compreender e de discernir, né, o que uma cultura pode emergir e melhorar o meu entendimento, a minha compreensão, o meu olhar mais crítico e capaz nesse sentido. E o outro ponto, as experiências pessoais, institucionais. Eu acho que a gente precisa ter, como por hábito, cultuar os nossos pequenos heróis e grandes heróis. Eu acho que isso é uma questão importante, uma pegada que o Fernando me provocou muito, foi de pensar nos egressos, né? Eu estou aqui com dois egressos, né? Duas pessoas que tiveram percursos, né? Muito parecidos, né? E que hoje, como é importante, né? Esse resgate do percurso. Eu acho que a gente olhar, né? Esse olhar de construir, né? As experiências, né? É fundamental. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa cultura melhor. Tanto que a gente tem uma coordenação de estágio aqui, e uma das coisas que eu coloquei como missão para a nova coordenadora é que a gente poder interagir mais com os nossos ex-alunos para que eles, primeiro, voltem e até mesmo possam, né, lembrar, que eu tenho certeza, eu tenho muita saudade do meu período de universidade. Eu fui muito feliz. Eu tenho certeza que vocês também foram muito felizes. E todos que estão nos assistindo foram muito felizes. Então, esse resgate até emocional, carinhoso, afetuoso, é muito importante. Isso torna e provoca, até pelo o fator do exemplo, o fator de você eh, possibilitar que a pessoa possa ter um outro olhar sobre uma perspectiva que às vezes é difícil, né? É muito importante. A gente tem aqui todo ano o encontro do Dia Internacional da Mulher na Engenharia, que é julho. E a gente fez um encontro que duas coisas me marcaram muito. Uma menina que fazia mecânica à época, hoje faz civil, ela disse que ia largar porque ela era mãe solteira e ela não estava mais aguentando a pressão de fazer engenharia, que não é fácil. E a outra, que o pai era contra ela fazer engenharia, que ele dizia que engenharia não era lugar de mulher, né, e não ajudava. E ela morava na Zona Norte e tinha muita dificuldade para vir para cá. E a gente fez uma solidariedade aqui tem estudantes que se cotizam, se ajudam, e a gente conseguiu resgatar as duas e graças a Deus elas estão aí. Mas assim, o mundo não é fácil, né? O mundo tem dificuldades muito grandes. E se a gente não tiver atento e esperto do que está acontecendo, é difícil lidar com os desafios. E mais ainda, com a popularização do ensino superior, traz para a realidade nossa, hoje a nossa escola, eu sou bem mais antigo do que vocês, me formei nos anos 80, a engenharia ainda era um local de homens, né? E de homens de classe média alta, né? Então, hoje, você olha para a nossa escola, você percebe que a sociedade brasileira está aqui, no que ela tem de mais belo e nas suas angústias, ainda problemas que a gente tem que resgatar, né? E essa questão de equilibrar o local e o global é essencial, né? Essa capacidade de fazer leitura, de fazer visão, de olhar a floresta e a árvore e estar continuamente fazendo isso, sem se perder nessas conexões, é essencial. Então, esse é um ponto importante, a gente precisa valorizar muito. E nada melhor do que a experiência. Aqui, volto a falar, a aprendizagem experiencial ela é essencial.
E a gente precisa, cada dia que passa, sair da sala de aula, sair do espaço mais protegido que a gente está ali, né? Que a gente, de certa maneira, para quem é docente, é um certo imperador naquele momento, para lidar com o mundo real tal como ele é e todas as suas vicissitudes. Avançando, né, na perspectiva, né, agora vamos entrar na questão dos impactos. Né? A ideia do impacto da universidade medido. Assim, é muito comum a gente trabalhar com a ideia, né, de medir. Hoje, na pós-graduação, você tem que ter o famoso índice H, né? A produção científica, produzir em revistas que tenha fator de impacto isso, fator de impacto aquilo. Então, a gente é cheio de indicadores. As universidades, com os rankings em termos de posição, né? E existem vários rankings para todo e qualquer propósito, existem rankings. Eles são importantes? Claro, todos eles são importantes. Eles nos ajudam é como se fosse um GPS que nos indicasse alternativas que precisamos ter. Mas eles não medem tudo e não conseguem ler tudo. É importante que a gente olhe para isso, mas é importante que a gente não perca os nossos propósitos e nem o papel social. Uma universidade pública num país como o Brasil, ela tem um papel diferente de outros lugares. Cada um tem os seus papéis. Tem as suas histórias e os seus resgates que precisam acontecer. Nós temos os nossos e a gente precisa estar atento e perceber isso, sem perder de oposição essa questão, até porque a gente precisa, como diz no futebol, botar a regra debaixo do braço para poder vencer. Então, entender, se eu quero estar na pós-graduação, a CAPES me define o que é ser um docente pesquisador na pós-graduação, e eu tenho que me adequar, me estruturar, me organizar para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter outros caminhos, eu preciso ter outros nortes, outros mecanismos de lógica. As histórias dos egressos, como eu comentei, a gente poderia procurar mais e trabalhar mais essas histórias de sucesso, as dificuldades, né, que se tem. Esse encontro ele é interessante porque normalmente é uma troca, normalmente ele é produzido por mulheres e para mulheres, né, e é fundamental, elas se percebem, né, aquelas professoras que elas acham que têm uma vida bonitinha, certinha, e elas contam as suas histórias, as suas dificuldades, os seus desafios, o que superaram para chegar onde estão. E é essencial. E saber que cada um pode, né? Não é não é ninguém é super-herói para chegar aonde cada um de nós chegamos. É possível, claro, com obstinação, com persistência, com resiliência, com capacidade de resolver, com pessoas que nos ajudam, né? Que nós não somos nada, né? Sem que outros nos doem, nos deem, né? Vocês são pais, vocês sabem agora o quanto isso é importante, né? Eu tenho um pai de 82 anos e se sou o que sou, muito por ele, né? Na época em que ele teve que ser duro, ele foi duro, eu tinha que estudar, que eu tinha que estudar, enfim, a gente tem sempre pessoas que foram marcantes nas nossas vidas e olhar para essas histórias, olhar para esses resgates é muito importante. Dado essa perspectiva, as suas histórias e os seus egressos, né? Eu trouxe alguns poucos aqui, mas para mostrar, né? E Fernando e Cristiane, me pautei um pouco pelos nossos da engenharia, né? Tirando o nosso reitor, mas não, mais é por conhecimento e por proximidade. Né? Tivemos a Graça Foster, que foi a aluna que fez engenharia química aqui conosco, foi presidente da Petrobras, né? Tem uma carreira, né? Muito exitosa, de sucesso, uma pessoa que, né, conseguiu alcançar é, uma proeminência na sua carreira muito grande, né? Temos o atual presidente do CNPq, que foi aluno nosso aqui de engenharia de telecomunicações, né? O Ricardo Galvão, né? Que é um cientista qualificado, uma pessoa com um renome internacional, e hoje está à frente do CNPq, refundando o CNPq depois de uma crise bastante significativa que o CNPq teve, né? É um ex-aluno, é uma história. O nosso próprio reitor, né, que foi aluno nosso, né, ele se orgulha de dizer que está há 40 anos aqui na UF, né, engenheiro, médico cardiologista, tem um laboratório de, de, de esporte de alto desempenho badaladíssimo,
é um pesquisador de ponta também, e é um administrador universitário, um sujeito que está aí no seu segundo mandato, né? É um exemplo, né? E até um exemplo de vida, né? Enquanto pessoa, que se superou, né? Que vem se superando, e não é simples a situação, e mostra um pouco como essas pessoas colocam. Eu não sei se o Fernando conheceu o Alexson, não sei se foi do teu período. O Alexson também foi dos anos 90. O Alexson foi hoje acho que está fazendo doutorado. E o Alexson é um grande ativista hoje, social, uma pessoa que defende causas e lutas, é uma pessoa bastante influente aí e mostrou sua carreira. É evidente que tinham muitos outros. Eu fiz algumas escolhas de pessoas que eu achei que podiam colocar. Então, a gente precisa olhar para essas histórias e entender qual é o fator comum, qual a causa comum, né? Igual aquele livro, né, Os Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficientes, né, que o autor fez isso estudando 300 anos de história americana e procurou traços, né, de pessoas que foram ícones nesses 300 anos. Daí ele fez esse recorte desses sete hábitos e agora tem o oitavo hábito. Então a gente precisa muito olhar para isso, olhar para essas pessoas e ver os desafios que a vida com certeza não foi fácil, né? Chegar à presidência da Petrobras, a maior empresa do Brasil, uma das maiores empresas do mundo, achar, poxa, a vida dela foi tranquila. Acredito que não, né? Agora, com persistência, com capacidade, com tenacidade, com resiliência, né? E com muito do que ela pôde aprender aqui dos nossos bancos escolares, com as boas relações que ela teve, enfim, uma vida que ela traçou projetos para a vida dela e perseguiu e conseguiu alcançar. Da mesma forma, o professor Ricardo Galvão, da mesma forma, o professor Antônio Cláudio, que também montou uma carreira brilhante, uma carreira exemplar, né? E o Alexo, que está aí como um exemplo de uma pessoa humana, uma pessoa combativa, uma pessoa que luta as boas causas. Enfim, a gente tem aí muitas histórias. A formação deles, né, tirando o professor Antônio Cláudio, tem um traço comum, que é a engenharia, e conquistas e legados que eles podem deixar e já deixam para os seus mais próximos e para pessoas que olham para essas realidades, essas vidas e percebem nessas vidas possibilidades para se espelharem. E se a gente tiver muitos, e tem muitos, muitos, vocês dois são dois exemplos, né? São profissionais que estão aqui hoje na nossa Fernando aqui na nossa escola, Cristiane lá no Cefet, né? Vocês são ícones nesse sentido, pessoas que são exemplares, são jovens talentos, são pessoas que vão herdar essa nova universidade. Eu vou lá antes que o Alzheimer me pegue e ficar olhando vocês de longe, vendo como é que vocês vão se desenvolver e crescer. E é muito legal, né? De fazer uma perspectiva, né? Lembrar de vocês enquanto estudantes, quando garotos e garotas que estavam aqui, e hoje ver esses dois profissionais prontos, né? E mais do que prontos, porque vocês estão formando outros, né? Então, fazendo com que o ciclo da vida continue. Então, é muito legal. Acho que a gente precisa ter isso como propósito, né? Cultuar a vida, cultuar histórias, cultuar pessoas que fazem e criam, né? Soluções que são soluções importantes. Dada essa questão das histórias, a extensão ela tem um papel assim um condão muito grande, porque a extensão ela é dialógica, né? Diferentemente do ensino, ele precisa ser dialógico e precisa ser é, é, conduzido com paixão. A pesquisa, você pode ir para um laboratório e ficar lá isolado. A extensão não, precisa do outro. A extensão é um tango, é uma gafieira, né? Que não se dança tango sozinho, nem se dança gafieira sozinho, se dança dois. E é todo um gestual que precisa ter cumplicidade, né? Então, a extensão precisa dessa cumplicidade com a sociedade, precisa dessa troca, precisa desse compreender, precisa desse encontro de saberes, né? São saberes que estão se encontrando, estão se trocando, estão buscando. Então, a gente precisa buscar muito. O legislador brasileiro foi muito esperto quando ele colocou na lei da educação que venceu agora, ela foi de 2014 a 2024, que 10% da formação de qualquer brasileiro precisa ter a extensão como elemento central. É evidente que tem muita gente empolvorosa, tem muita gente que discorda, tem muita gente que está preocupado de como fazer isso, mas
tirar as pessoas de dentro da universidade e levá-las para interagir, convergir com o outro é essencial. Desde uma formação tão científica, básica, você pega um bacharel em física, ele precisa buscar essa interação. Como também nós, a engenharia, nós até somos mais fáceis, porque essencialmente somos uma escola de prática. É necessário isso. A extensão ela tem esse papel. Eu acho que ela pode e ajuda, né, a possibilitar que esse legado aconteça. Né? A gente, sábado retrasado, a gente recebeu aqui a visita da deputada Benedita da Silva. A gente está com um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Social chamado Fábrica de Futuro. A gente andou aqui e na saída encontramos uma professora da Civil, a professora Camila, que está com um projeto muito interessante que é de pegar o resíduo dos marisqueiros aqui de Niterói. O Niterói tem uma cultura marisqueira muito forte. Só que o que acontece? Eles pegam um mexilhão, colhem o mexilhão, né? Tiram lá o que vai ser aproveitado e vendido e a casca fica. Aquela casca é dura, acho que todo mundo aqui mentalmente está lembrando como é o mexilhão, e aquilo está virando um resíduo e um problema, né, ambiental ali envolvido. Hoje, ela está transformando esse resíduo em produto e criando emprego e renda para as mulheres dos marisqueiros, né? E então, está gerando, né, protagonismo feminino, gerando autonomia, né, porque vai ter recurso, dinheiro, e criando capacidade de desenvolver. A tal criatividade que a gente coloca, a extensão que a gente deseja, é essa, também é essa. E tantas outras formas, não existe um formato. São todas as formas possíveis e imagináveis envolvidas. Então, esse ponto é importante e essa interação com o nosso egresso é essencial. Dado isso, a gente precisa como medir esse impacto, né? Acho que o ponto importante é a empregabilidade, é saber onde essas pessoas estão, né? Acho que um fator essencial, além, né, das medidas clássicas que uma universidade ela é avaliada, né, todo ano, né, as universidades mandam lá o censo para o MEC avalia, existe o INEP, que faz as avaliações de curso, né, que visitam com alguma regularidade os cursos, que mensuram os cursos, que dão conceitos de curso, que tem o ENAD, enfim, uma grande e intrincada maneira de fazer avaliação de desempenho. Mas acho que uma questão importante é essa empregabilidade, essa capacidade desses jovens buscarem, né, todas as suas possibilidades, até voltar, se for o nosso caso, voltar para a academia e formar outros. Somos engenheiros formadores, né? No nosso papel, o nosso engenho, né? É formar pessoas. Mas, assim, é a essência disso, é ver como está acontecendo. E isso precisa ser pontuado, precisa ser acompanhado, mensurado. O papel de ter o egresso próximo, o papel de criar, até mesmo como existe nas universidades americanas e de outros países, essa cultura, né, dessa relação contínua e profícua de quem passou, com quem ficou, com quem está, é essencial. Outro ponto importante, né, dessa lógica, aquilo que eu vinha falando sobre a hélice quíntupla, né, que eu tenho aqui a sociedade, os empreendedores, o poder público, a indústria e a academia, como esse mecanismo de ajuste, né, e suporte. E aí, a ideia disso é que seja um vetor, né, de alinhamento estratégico, de convergência científica e tecnológica, e um agente de desenvolvimento e inovação. Esse é um papel importante nosso, e medir o impacto que a gente possa causar a partir desses vetores, desses mecanismos de avaliação. Outra questão é o número de artigos. É importante, sim, acho que é fundamental. Os rankings, a posição dos rankings é fundamental. O quanto, por exemplo, as universidades têm acordos de cooperação e fazem mobilidade estudantil é outra coisa muito importante. Enfim, tem muitos indicadores, muitos mecanismos para isso. Procurar, né, trazer esses estudantes também para discutir, para contar suas experiências, para provocar que as pessoas procurem compreender as possibilidades como um todo, né? Se a gente olhar para o nosso universo mais próximo, menor, que é a engenharia de produção, quantas possibilidades de engenharia de produção existem, quantos engenheiros formados aqui estão fazendo coisas que a gente nem
imagina que eles estejam fazendo. Isso é muito interessante. Manter um vínculo vivo, essa interação é muito importante. A gente está procurando fazer isso fortemente. A nossa semana de engenharia é uma desses vetores que interagem e provocam que os nossos antigos estudantes nos busquem, né, e possamos estar interagindo, né? E a questão é, o que que a universidade pode ter mudado a minha vida? A minha mudou muito, né? Eu acredito que de vocês também, se vocês fizeram uma reflexão, ela mudou muito. Até mesmo com as angústias que a gente tinha, né? Até mesmo aquele professor de cálculo 2 que ele vinha, eu lembro, era um professor baixinho, ele vinha e dizia, José Rodrigues, ele disse que ele falava o nome inteiro de você, e ele vinha te entregar a prova porque você se ferrou. Né? Se ele jogava a prova assim em cima da mesa com desdém, é porque você tirou uma nota legal. Então, mesmo sobrevivendo a essas criaturas e as suas neuras e problemas, é muito interessante a universidade, é muito legal a universidade, o viver universitário é algo essencial e que mudou muito a minha vida, eu tenho certeza que mudou a vida de todos que aqui estão. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais isso, provocar mais isso, sentir mais orgulho, sentir mais essa saudade boa que é a essência de estar lidando com a universidade. É, Indo agora para a inovação, tecnologia, né? A ideia era saber o seguinte, bem, e a IA, né? Esse é um grande problema e um grande sucesso que a gente percebe. A engenhosidade humana, como ela é criativa e como ela é capaz de criar coisas, né? Aquela ideia do Schumpeter, né? Que ela cria destruindo, mas ela é algo essencial, né? Eu acho que ela é fundamental e esse livro da Unesco mostra um pouco. O título dele é A Disrupção, os dilemas e as direções para onde está indo. É bem interessante para ser dado uma lida e avaliado. Ela vai gerar muitas oportunidades, muitas coisas interessantes. Acho que tem gente hoje que já está dependente, né? Chat dependente de GPT, de tudo que vai fazer na vida. Coloca o meu filho mais novo, tudo que eu pergunto a ele. Um exemplo, a gente está fazendo uma programação, viu, Fernando, para ir para Lima assistir o quarto título do Flamengo, né? E aí estamos montando um grupo, né? Estamos montando um grupo aí o André, que é meu filho, ele fica na internet mexendo, né? Vendo lá no chat GPT qual o melhor lugar, o melhor dia. Eu falei, cara, pô, até isso, né? Enfim, as oportunidades são múltiplas e como é bonito isso, como é legal isso. É o exemplo que eu tive, assim, bobo, mas um exemplo, quando ele fez civil aqui, e assim que ele passou, um amigo que estava nos Estados Unidos, eu pedi para ele comprar uma HP para ele, toda podosa. Eu peguei a HP, fui olhar, ela fazia sólido de revolução. Você entrava com a equação, ela desenhava o sólido de revolução, e eu lembrando, caraca, eu fazia isso à mão, né? Então, como o mundo tem mudado, como a tecnologia ela é importante, ela tem o seu lado legal, mas também tem seus problemas, né? E aí vem os riscos de como isso pode acontecer. O problema dessa nova geração, né, que as pessoas estão cada vez menos conectadas, menos interagindo. Eu fui de brincar de bola de gude, de soltar pipa, de jogar pegava é, várias meias e juntava para fazer uma bolotazinha para sair jogando. O físico era essencial, mas também não quer dizer que era melhor, mais feliz do que hoje. Não, não tem nada de comparação, mas o aspecto que a gente vive dessa interação é importante. As desigualdades podem crescer, sim, podem crescer e isso pode trazer muitos dilemas. Então, essa dupla, né, e como na nossa vida sempre é dual, né, tudo, nada é perfeitamente bom e nada é desgraçadamente ruim, tudo tem aspectos que precisam ser analisados. A pergunta é o que pode ser automatizado, né, nessa questão. E aí me fez essa provocação e eu fui, né, nesse site aqui que foi desenvolvido pela Universidade de Oxford e que você bota o nome, né, da formação. Aí eu peguei lá soldadores, cortadores, pessoal mais de fábrica, né? 72%, né, de chance de ser robotizado o processo. Reparadores de elétrica, eletrônica, usina, subestação, já está com 45%. Aí eu perguntei, e nós, professores? 35%. E para o pesquisador? 51%. Então, assim, a gente está vivendo um mundo que
é possível e passível de sermos substituídos, né? Com algumas virtudes, com algumas vantagens, mas com algumas questões. Mas, por outro lado, já se coloca uma questão que é importante, essa comoditização também da IA. Eu lembro nos anos 80, acho que vocês não devem lembrar muito, mas a qualidade era o grande diferencial, né? Onde os movimentos de qualidade surgiram no mundo e as empresas publicavam. Eu lembro que você pegava meia página de jornal, a empresa tal está certificada pela ISO 9000, como era algo assim distinto e distinção. E hoje é uma necessidade, ou seja, você não compra nada que não tenha minimamente, você vai olhar naqueles reclame aqui para verificar. E a internet, a inteligência artificial, com certeza, há uma grande possibilidade dela se comoditizar. E esses dois autores aqui comentam, né, um comentando o outro, né, mas a ideia de que isso pode não ser, né, um grande fator. Ela vai contribuir demais da conta, ela vai melhorar a eficiência do nosso trabalho muito, mas todo mundo vai ter acesso e vai ter uma profusão de chatbots aí que vai nos ajudar por demais a todos. E com o advento aí do DeepSeek, que deu uma mudada um pouco no modo de como você encara isso, pode ser até uma coisa mais barata, mais fácil e mais ágil de se chegar do que se estava convencionando há um pouco tempo atrás. E aí a grande questão é, por mais que todas essas tecnologias elas existam e vão se desenvolver, a essência vai ser o ser humano na sua capacidade, né, de fazer mediações, interações, de ter afeto, de interagir, de ter comportamentos éticos e não romper barreiras ou romper linhas, ou não ultrapassar linhas, isso, ter empatia e a criatividade e articulações sociais, entre outras coisas, né? Assim, a beleza do ser humano na sua essência, né? Acho que isso nada vai substituir e não há possível um programa, um algoritmo que consiga fazer isso. O que vai possível essas atividades mais repetitivas e que às vezes exigem atenção e às vezes a gente perde um pouco a atenção, elas provavelmente serão substituídas. Mas a gente vai ter que pensar no que fazer, né? Por um lado, isso acontece, por outro, a gente tem aí um problema, né? O Brasil está virando a nossa pirâmide etária, que era muito favorável a gente, hoje ela começa a virar uma pera, né? E é um problema, né? Daqui a pouco a gente não vai ter gerações para substituir a nossa geração. Isso é um dilema que a gente vai ter que conviver e tentar equacionar e como lidar com isso, né? Mas isso também não é um problema só do Brasil, é um problema geral. Tem países até passando dificuldades nesse momento muito mais sérias e muito mais complexas de serem tratadas. O que a gente precisa é tentar entender, procurar saídas dentro dessa perspectiva aí envolvida. Outra questão dado, né, como ela vai entrar no cotidiano, né, da nossa universidade, sim, hoje vai ser você trabalhar com a questão conceitual, lidar com provas e avaliação, isso vai facilitar muito a nossa vida, vai otimizar muito o nosso trabalho, né? Se nós estamos preparados, eu acredito que alguns estão, a universidade como um todo ainda não. Alguns estão e algumas situações ainda precisam ser equacionadas, né? A gente não tem claro como lidar com a propriedade intelectual, de quem foi a propriedade intelectual. Isso tudo ainda são coisas que, em breve, a gente vai começar a discutir, vai começar a refletir, começar a trabalhar. Essas fronteiras éticas, a gente vai se deparar com elas e, conforme as coisas forem acontecendo e se agudizando, necessariamente vai se procurar uma solução e procurar caminhos, né? É, essa discussão já existe aqui na própria nossa universidade, já há grupos de trabalhos na pós-graduação, na própria graduação, que está discutindo sobre isso. Acho que as revisões curriculares têm que passar por essa situação e também a perspectiva dessa questão do aprendizagem formal ou do ensino formal, como antes existia, ele vai precisar modificar. E
o insubstituível do humano, isso não vai, né, não vai modificar. Por mais que a gente tenha lá aqueles 35% de chances de ser substituído por um robô, mas a essência também da docência, a essência de quem lida com a docência não é só transmissão de conhecimento, né? Tem uma série de outros fatores que esses fatores provavelmente não serão robotizados e não serão modificados. E a ideia de que essa pegada tecnológica ela está cada dia e vai cada dia permear pela sociedade e a convivência essencial nossa vai estar ligada a isso. Hoje você olha o espectro de uso de tecnologias de acessibilidade, como a internet, smartphones e outros, você tem o uso, né, em quase todas as camadas sociais, né? Meu pai agora descobriu recente o telefone, hoje vive no telefone, adora, né? Ele vivia fazendo sudoku, agora esqueceu o sudoku e agora o velhinho está ficando perigoso com o telefone na mão. Enfim, essa realidade ela é imersiva. O ser humano tem essa capacidade, né? Ele não se amedronta com o novo, mas ele se modifica a partir do novo. E como virar refém? O aspecto de virar refém é essa renovação dela, né? E voltando ao início, né? A reinvenção da universidade. Se a gente não se reinventa, se a gente não procura entender que nós estamos num ponto de mudança e que a sociedade como um todo, precisa de uma nova universidade, de um novo processo universitário, a gente sim vai ter problemas. Quem não conseguir medir isso e não ter mecanismo de como lidar com isso vai ter problemas, né? E o último ponto nessa questão da criatividade, né? Como, né, ela pode ser criativa, impactante e inovadora, né? Aí é essa síntese, né? E eu tentei, a partir dessa provocação do Fernando, procurar, né? A ideia era de conectar essas três coisas, né? Como geramos novas ideias, o que entregamos para a sociedade e como transformamos essas tecnologias, né? E a ideia é que a universidade queremos entregar para as próximas gerações. E isso é uma pergunta bastante difícil, né? E complexa de ser respondida, mas eu tentei, de alguma maneira, buscar a discussão sobre isso. Primeiro ponto, né? Se agora no pessoal, se eu tivesse que escolher, né, o inovar sem impacto, ou que impacta sem criatividade, né? Ou a que cria sem inovar, qual delas você sobreviveria? Eu acho que as três teriam um problema, né? Acho que nenhuma dessas três sobreviveria, porque a universidade sem impacto, grande parte hoje é um pouco da existência de muitas das universidades. Acho que às vezes o questionamento que hoje a sociedade de algum modo faz é porque ela não percebe, em algum modo, o valor que a gente tem e qual a nossa importância. Eu acho que a gente precisa pensar que a gente precisa sim montar uma lógica mais impactante para a realidade. Que impacta sem criatividade? Eu acho que não sei qual seria esse impacto ou como seria esse impacto, né? Eu acho que poderia ser apenas um, tipo aquele balão japonês que cresce, sobe rápido, mas depois se apaga, né? Não tem essência e não fica. E que não, sem inovar, né? Cria sem inovar. Também eu acho que é outro fator também, a sociedade vai pedir muito hoje essa questão da emergência climática, né? Nós estamos esse ano recebendo aí a COP30, o mundo está preocupado, as coisas estão com mudanças significativas nas questões ambientais, e é necessário que a gente procure ver o plástico invadindo os mares, o plástico entrando nos nossos alimentos. A gente, enfim, está tendo aí uma modificação muito complexa na vida desse planeta, que é um planeta muito frágil, né? Um planeta que precisa que nós possamos contribuir com ele para que ele se mantenha estável, se mantenha perene e forte. Então, eu acho que essas três coisas, elas podem habitar ou existir por um tempo, mas a essência é que as três, eu acho que não sobrevivem. E a sobrevivência é isso, é criatividade, impacto e inovação. É a universidade que vai procurar esse caminho, procurar essa saída. E aí eu volto para aquela figura e a pergunta que eu coloco é o seguinte: bem, o imperativo da qualidade é fundamental, a gente vai precisar crescer, se desenvolver,
né, aumentar de tamanho, né, ser criativa, mas não podemos esquecer a qualidade, né, a essência que modifica a vida das pessoas, a premência na formação, na formação qualificada. Por outro, a equidade e igualdade ao acesso. Dado que a demanda é crescente, e o crescimento, hoje, como eu falei, por volta de 4% da população do planeta hoje está no ensino superior, e a tendência é que possa crescer, né, é necessário que a gente tenha esses mecanismos de equidade e de igualdade de acesso, para que as pessoas tenham possibilidades, né? Aquelas desigualdades, sejam desigualdades reais ou desigualdade digital, elas não existam e possibilite que as pessoas tenham futuros comuns melhores. O outro é o modelo de gestão, a necessidade de pensar nessa nova universidade, no seu modo de gerir. Tal como ela é hoje, dividida departamentalmente, muito estanque, muito em silos, e em si mesmada dentro desses silos, eu não sei se isso pode perdurar, pode durar por tanto tempo. A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, como a Universidade do ABC Paulista, como a Universidade do Recôncavo Baiano, que tem uma característica um pouco diferente das nossas e tem um modo bem próprio de lidar com essa questão das interdisciplinaridades. Eu acho isso muito interessante e bem provocador, dado que a gente tem essa vida departamental toda certinha, toda estruturada, que eu acho que isso é um problema. O outro ponto é transformar essa como os impulsionadores do desenvolvimento. Eu coloquei nacional, dada a realidade do Brasil. O que levou essas duas experiências, a americana e a chinesa, a transformar os Estados Unidos e transformar a China nas potências que hoje são, o mote foi a universidade. A universidade transformou esses dois países. Permitiu que eles pudessem dar o salto que eles queriam, permitiu que eles conseguissem vencer as adversidades que eles encontraram e se transformarem em duas potências, né? Uma ainda a mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos, e a China, que vem galgando, né, crescimentos significativos, né? Agora, nesse desfile de comemoração aos 80 anos da vitória contra os japoneses, eles mostraram uma capacidade tecnológica voltada à defesa, assim, que deixou o mundo de queixo caído, né? É uma pegada muito grande, assim, em todos os campos da ciência, do desenvolvimento, né? Hoje a indústria automobilística invadindo, literalmente invadindo o mundo, né? Trazendo carros com muita qualidade de tecnologia embarcada, enfim, é uma essência. E a universidade o, o grande veio, a grande alavancador desse desenvolvimento. Acho que a nossa universidade precisa fazer isso. Ela precisa de investimentos, ela precisa ser reestruturada, repensada, para que ela se torne esse motor, se torne essa locomotiva para o desenvolvimento brasileiro. E a outro ponto seria, se estivesse, né, que seria dentro dessa perspectiva de escolha, né? A gente tem uma pegada, né, de um exemplo, aqui mostrando o seguinte: nós tivemos um breve período no tempo em que o ensino, o conhecimento, ele era superior à tecnologia, ou seja, a gente alavancava a tecnologia para ela crescer. Só que hoje essa coisa se inverteu, ou seja, o passado está voltando para o futuro. E a gente tem que repensar como lidar com esse mundo. O que fazer para que as novas formas de conhecimento ganhem um impulso e, novamente, a gente possa desenvolver e ganhar proeminência nesse sentido. Esse é o grande desafio que nos cerca hoje, né? A gente está atrasado hoje. Se você pega o que tem de tecnologia hoje no mundo e o que está hoje sendo veiculado nas escolas de engenharia no Brasil, por exemplo, é uma defasagem bem significativa. E a gente não pode conviver ou concordar com essa situação. A outra questão é o retorno, né, naquela ideia de como lidar com esse desafio, de como sair dessa visão bem estreita e funcionalista para uma visão mais ampla e com mais possibilidades. Esse é o caminho de como sair daquela tríade que foi colocada lá, de como perceber o valor nesse sentido. Outro ponto é como queremos entregar isso para as próximas gerações. E aí vem uma questão que eu estava comentando, essa questão da realidade brasileira, né? A gente hoje tem essas gerações todas aqui coexistindo, né?
O que está na população economicamente ativa são essas pessoas, e a gente precisa pensar de como capturar o interesse dessas pessoas, né? Para quem está aqui no início da base, o interesse de que formação, né? Não sei se já viram, mas o interesse em fazer engenharia está caindo ano a ano, né? As pessoas não estão querendo vir fazer engenharia, algum motivo. Isso é preocupante num país que precisa muito dos engenheiros, né? Precisa de todas as profissões, mas precisa muito dos engenheiros. A, a questão de uns 2 anos, existe um indicador que comparava a quantidade de engenheiros formados dividido pela quantidade de advogados. Nós sempre formávamos mais. Hoje, mais advogados estão sendo formados do que engenheiros. Nada contra, não estou aqui fazendo nenhuma crítica a isso, mas assim, do ponto de vista de que a gente precisa formar muito engenheiros, precisa muito de tecnologia, a gente precisa muito de desafios. É preciso entender o que está acontecendo, o que está afastando essa juventude de não querer fazer engenharia. Algo está acontecendo e a gente precisa compreender. Como também essas pessoas que hoje estão aqui, né, que já formaram e estão nas suas vidas profissionais, a gente precisa levar a educação continuada e levar formação para todas as pessoas para a vida inteira, para os seus pontos. E mais ainda, o mais desafiante é o que está vindo, né? O que vai ser essa carinha meiga e linda, mas o que vai ser essa criaturinha daqui a 20 anos? E a gente precisa preparar o mundo para ela, preparar a nossa escola para ela, preparar a nossa universidade para ela, para a gente lidar. E procurar buscar condições para que essas populações interajam e convivam, né, e tenham relações mais próximas e pródicas nisso. Fernando, era isso. Uma Espero que aula, tenha, gente. tenha pelo menos rascunhado um pouco o que você colocou. Foi bastante desafiador para mim. Assim, como eu disse, o cotidiano ele é muito duro e muito difícil, né? A gente vive aqui batendo escanteio e correndo para fazer gol, vendendo almoço, aqueles ditados populares. E aí, quando o Fernando me trouxe essa ideia, eu falando, Fernando, porra, manda umas perguntas para ver se me orienta do que fazer. Aí ele me trouxe, eu falei, caraca, esse, uma vingança que ele fez de todos os parafusos prateados que eu passei para ele, né? Enxuga Mas gelo foi dá muito isso, né, desafiador, professor? Fernando. Eu te É muito agradeço enxuga gelo. demais, porque foi um momento de eu procurar entender. Não sei se eu consegui cumprir com tudo que você imaginava ou pretendia nessa discussão, mas assim foi o meu melhor do que eu pude discutir, né? Eu tem algumas coisas, até pelo tempo, precisei cortar, mas eu vou deixar a apresentação na íntegra, que você querendo distribuir para quem tiver interesse, né? Principalmente aquela discussão dos exemplos de alguns cursos, de como agir de maneira integradora, para levar experiência, levar uma nova maneira de como levar a aprendizagem por meio do ensino, e não o ensino como foco, mas a aprendizagem e o ensino como um mecanismo de potencializar a aprendizagem. Obrigado, meu amigo. Bom, eu queria agradecer imensamente a sua generosidade, o seu compartilhamento, tanto do seu saber extensíssimo, inspirador. Para mim, eu estou falando de enxuga-gelo, para quem não sabe, foi um dos casos mais terríveis que eu já fiz na minha vida. Né? Ele Segunda-feira se às vingou de sete mim. da manhã, segunda-feira às 7 da manhã, chega o professor Zé Rodrigues com um calhamaço. Então, agora vocês vão fazer um case aqui. Eu falei, cara, legal, super desafiador. Então, a gente já aprendia a fazer, a praticar, a se virar com um conjunto de ferramentas, conjunto de agendas baseadas num método de ensino que naquele tempo e espaço. Não tem tanto tempo assim, né, professor? Não, Não tem tanto tempo assim, mas nossa, eu estava falando com o professor Júlio que eu queria fazer o TEP mais 20, né? 20 anos já de formado, 22 anos de formado. E o professor Zé Rodrigues foi meu professor na graduação, no mestrado, foi minha banca de doutorado, um grande amigo, um grande inspirador. Então eu tenho o professor Zé Rodrigues no meu coração e nos brinda e brinda todo mundo aqui que está aqui presente, que vai acessar a gravação com uma visão extremamente plural, extremamente rica, extremamente potente, consistente, coerente desses grandes desafios aí.
passados, presentes e futuros, quem somos, é sempre bom resgatar quem somos, né? Para que servimos e para onde vamos. Então, esse futuro da universidade, criatividade, impacto, inovação, com tantas outras questões ainda em aberto e para serem construídas a muitas mãos e muitos cérebros, eu acho que isso é um grande privilégio. Eu queria agradecer demais, demais aí essa inspiração. Quero dizer a você, meu amigo José Rodrigues, meu amigo Zé, e ao seu filho Rafael, que estaremos, se Deus quiser, juntos também na Missão Lima, né? Mais uma missão importantíssima. É, e isso vai ser muito, muito importante. Muito, 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 muito obrigado. Obrigado também a todos que estão aqui, todos e todas. Obrigado. Nossa, aqui tem gente já pedindo apresentação. Jéssica, querida, minha aluna de mestrado já, falando assim, professora, pelo amor de Deus, tem que ter essa apresentação muito legal. Eu queria Minha dar um supervisora de recado, pós-doutorado, Fernando. Stefane, Rafael. Então, vai lá, vai lá, vai lá, meu irmão. Não, a galera que está pedindo aí a apresentação, a gravação do evento vai ficar disponível lá no canal do YouTube e a gente vai botar o link também com a apresentação. Quem fornecer a apresentação, que nem o professor Zé Rodrigues está fornecendo a apresentação, acho que foi uma ótima reflexão, assim, coisas que a gente sempre quer mexer no vespeiro, né? Dado aí a atualidade, dado o índice de evasão da universidade, dado todas essas discussões que a gente vê aí nesses dias atuais, eu acho que foi uma discussão bem densa e bem completa, inclusive, né? Que vale a pena deixar aí a posteridade na internet. Então, vocês fiquem tranquilos com relação a isso, vai ficar gravado lá no canal. E a gente vai divulgar para vocês depois o link, tá? Era esse recado que eu tinha para dar. Obrigada pela palavra, obrigada, Zé, obrigada, Fernando, todo mundo. Obrigado demais, professor. Obrigado, obrigado, excelente. Eu queria então saudá-lo mais uma vez e também aproveitar a presença ilustríssima dos nossos presentes da UF, né? Nossos presentes empreendedores da Universidade Federal Fluminense, Nalan Cardoso e o Adriano Vilela, que já estão aqui, que vão seguir aqui esse processo.